Louvamos, exaltamos para todo sempre o nome excelente de Jesus Cristo, o nosso Rei. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 8, Palavra Poderosa, cujo tema trata-se sobre o Criador e sua criação. E dentro de uma abordagem estamos fazendo considerações sobre a Bíblia Sagrada. Na aula anterior, aula número 7, portanto, nós estávamos falando sobre essas considerações. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, nos aponta sobre a inspiração das Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes instruídos, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo. E aí ele continua dizendo nesse texto: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja que aquele que conhece a palavra de Deus, eles andam em perfeição. Ainda em 2 Timóteo, nesse mesmo diploma, agora no capítulo 4, versículo 2, diz que devemos pregar a palavra. Então está escrito prega a palavra, insta, quer dizer nesse instante, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então veja aí o valor, a utilidade da palavra de Deus. Em Tito, no capítulo 1, versículo 9, nos aponta que nós devemos estar apegado à palavra, né? Em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, nós devemos ensinar com integridade e reverência. Já em Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, fala sobre o discernimento que só tem aqueles que conhecem a palavra de Deus. E assim são para os adultos e são para os experientes. Já em Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 ao 6, diz que devemos nos aprofundar na palavra de Deus. Então, essa aula de número 8, que nós estamos aqui agora ministrando, então estaremos trazendo novas informações a respeito da Bíblia Sagrada, sabendo que o mais importante na vida do homem, na vida da mulher, é conhecer a palavra de Deus, sobre todas as coisas, né? Então, por isso que nós fazemos questão de trazer essa consideração sobre a palavra, continuando as aulas anteriores, e nós queremos falar sobre a disposição, sobre o conhecimento, a habilidade, o preparo, sobre a intensidade, sobre a importância de guardar a palavra. Na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25, a palavra é que nos salva. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós devemos esperar na graça, cingindo o nosso entendimento. Nesse texto está registrado, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja, amados, então a palavra de Deus nos traz instruções ricas, valiosas para o viver diário. E continua dizendo, como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, instruções preciosíssimas, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nós percebemos que criança alimenta-se de leite, porque diz nesse texto, desejai ardentemente como criança recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Assim como a criança precisa do leite para o crescimento, nós precisamos da palavra de Deus para o crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15,
estar sempre preparado. Então está dizendo nesse texto, antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, toda pessoa que pedir, que questionar, que quiser uma instrução, quiser um esclarecimento, um ensino, você está preparado quando você conhece a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Fale a palavra. Então, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, veja bem, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, queridos, que não há nada mais importante no viver diário do que o conhecimento profundo na palavra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Esse texto nos dá conta de que vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, veja bem, acautelai-vos. Então nós temos que ter cautela, nós que temos que providenciar. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então nós temos que ser prudentes e tomar cuidado. Pela palavra de Deus, nós temos essa segurança. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento de quem? De Jesus. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e guardam. Esse texto está escrito isso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O homem pode conhecer tudo, futebol, economia, política, história, ciência, geografia, pode conhecer o que for. Se ele não conhecer a palavra de Deus, ele não está preparado. Diante de Deus, não. Apocalipse capítulo 10, versículo 9 e 10, devorar a palavra. Nós precisamos devorar. Em Gênesis capítulo 40, versículo 19, para quem procura a palavra. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Então veja, que terrível consequência, né? Para aqueles que não querem saber da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, maldito quem não observa e não guarda a palavra de Deus. O simples fato da pessoa não conhecer a palavra de Deus, ela já anda em maldição. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Em Esdras capítulo 7, versículo 26, quem não observar a palavra e a lei dos homens deve morrer. Então, naquele tempo já era assim. Hoje pode ter certeza que é muito pior, né? Por isso que muitas pessoas estão sendo destruídas. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Veja que severa advertência para quem não conhece a palavra. Salmo 32, versículo 9. Não seja como animal. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então veja, diz que quem não conhece a palavra é comparado a um animal sem entendimento. Salmo capítulo 50, versículo 16 e 17, conhecer a palavra e não praticá-la não resolve nada. Tem gente que até conhece, mas não pratica, não vive de acordo com a palavra. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina
e rejeita as minhas palavras, de nada adianta. Tem muitos religiosos que conhecem muito bem a palavra, mas não têm uma vida de santidade segundo a palavra. Salmo 119, versículo 136. Choro porque os homens não conhecem a palavra. Olha que terrível. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Que calamidade, amados. A falta da palavra de Deus traz angústia, traz tristeza na comunidade. Provérbios capítulo 15, versículo 10, o sofrimento acompanha aos que desprezam a palavra de Deus. Porque nesse texto está escrito, disciplina rigorosa há para o que deixa a verdade e o que odeia a repreensão morrerá. Isaías capítulo 1, versículo 3, a falta de conhecimento nos torna inferiores aos animais. Porque está dizendo nesse texto o seguinte, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Olha, o meu povo não me entende, não entende. Amados, que terrível. Então é comparado pior do que o jumento, porque o jumento até conhece. Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11. Ministros que não conhecem a palavra vivem buscando vantagens. Tem que fazer uma articulação, uma manipulação para conseguir alguma coisa. Os seus atalaias são cegos. Não sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Você gostaria de ter um ministério como esse? Pastores gulosos, avarentos? Misericórdia, né? Jeremias capítulo 4, versículo 22. Os que não conhecem a palavra vivem uma vida esquizofrênica. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olha, então é comparado a um louco, a um demente, quem não conhece a palavra de Deus. Jeremias capítulo 6, versículo 10, há pessoas que não gostam da palavra de Deus. Está cheia dessas pessoas dentro das congregações. Gosta de culto, de auê, mas palavra não conhece. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Olha o que o Senhor está dizendo. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gosta dela. Amados, a pessoa que tem a Bíblia, mas não conhece, frequenta culto, mas não conhece, é porque não gosta da palavra. Jeremias capítulo 8, versículo 8. Há pessoas que adulteram a palavra. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Olha que coisa. Jeremias capítulo 11, versículo 3. A maldição para quem não observa atentamente a palavra. Nesse texto está dizendo, diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Então, queridos, quem não conhece a palavra de Deus já tem uma maldição liberada sobre si. Oséias capítulo 4, versículo 6, versículo 9, versículo 14. Diz que a falta de conhecimento gera destruição. O rebanho é reflexo do pastor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Paramos por aqui. Na próxima ministração, tomaremos a partir desse ponto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.